Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós iremos continuar o capítulo 6 do livro do Kurose sobre redes de computadores, continuando a questão da rede sem fio de internet e a questão do acesso de celular à internet. Os componentes de arquitetura da rede celular, Então, uma célula cobre a região demográfica, Então, estação básica, semelhante BS, semelhante a 802.11, ela tem uma célula, Ela tem uma região demarcada onde ela tem o seu acesso nessa região. E os usuários móveis se conectam à rede por BS, a partir dessa estação base, e estando na região dessa estação base, eles têm acesso à internet. A interface A é o protocolo da camada física de enlace de estação móvel e BS, estação base. E aí o MSC, conecta células à rede remota, gerencia configuração chamada adiante e trata da mobilidade que vai ser vista adiante. Rede celular, o primeiro salto. Duas técnicas para compartilhar o espectro de rádio de estação móvel para BS, O primeiro protocolo é o FDMA ou /TDMA combinado, e eles dividem o espectro em canais de frequência, dividem cada canal em intervalos de tempo, Você divide em bandas de frequência e dessas bandas em intervalo de tempo. E o CDMA, Code Division Multiple Access. A gente tem os padrões de celular, breve análise. Então, quando o livro foi lançado, então a gente tinha bastante o sistema 2G, que é para canais de voz, que usa o FDMA e o TDMA combinados. E temos o GSM, que é o Global System for Mobile Communications. Então, os canais de voz usam muito esse protocolo para ser implementado. E aí a gente tem um 2.5G para canais de voz e dados. Para os que não podem esperar pelo serviço 3G, é uma extensão do 2G. O General Packet Radio Service, GPRS, evolução do GSM, dados enviados em múltiplos canais, caso sejam disponíveis. E a gente tem um Enhanced Data Rate for Global Evolution, o EDGE, também evoluído da GSM, usando modulação avançada e taxa de dados de H384K. O sistema 3G, para voz e para dados, que usa o Universal Mobile Telecommunication Service, que tem serviço de dados de High Speed Uplink, e Download Link, para Packet Access de HSDPA e HSUPA, que é 3 MB por segundo, E o CDMA 2000, que é um CDMA com intervalo TDMA, que tem o serviço de dados 1x Evolution Data Optimize, que tem até 14 MB por segundo, Então aqui a gente tem, por exemplo, uma arquitetura de rede, para o caso 2.5G, que a gente tem ali os roteadores, os switches, Então, roteador com serviço de nó de suporte, que vão enviar para as estações base, para as antenas, por exemplo, e na célula correspondente de cada estação base, de cada antena, a rede está disponível, e os dispositivos se conectam àquela rede a partir da estação base daquele local que ela está. Aí agora, falando de mobilidade, a gente vai falar do gerenciamento de mobilidade, os princípios básicos. O que é mobilidade? É o espectro da mobilidade do ponto de vista de rede, Então, sem mobilidade seria, por exemplo, um usuário sem fio móvel usando o mesmo ponto de acesso. Já ali no meio, um usuário móvel conectando, desconectando de rede usando DHCP. E automobilidade é o usuário móvel passando por um ponto de acesso múltiplo enquanto mantém conexões ativas, como o telefone celular. Então, mobilidade vai mostrar se ele é uma questão de mobilidade em relação à estação base, em relação às conexões. Então, estar sem mobilidade é estar preso, estar fixo a uma única estação base, aquela região ali. Já a automobilidade é o momento que você pode transitar e fazer um acesso múltiplo, conexões ativas múltiplas. E aí a questão do vocabulário. Rede nativa é o lar, entre aspas, permanente do nó. Então, ali é o local que seria mais propício dele, que ele está mais habituado, é a rede lar dele. O agente nativo
é a entidade que realizará funções de mobilidade em favor de nó móvel, quando esse remoto, né? Então, se o nó está em movimento, o agente nativo é que vai fazer essa troca de redes, né? Troca de estações base ou de pontos de acesso, quando nessa rede remota. E o endereço permanente é o endereço da rede nativa, sempre pode ser utilizado para alcançar o nó móvel, né? Então, é o local, se a rede nativa é o lar, entre aspas, do sistema, o endereço IP é o endereço IP da rede nativa. E mobilidade, mais vocabulários, né? O endereço permanente, né, permanece constante, pois já que a rede nativa é constante, e a rede visitada é a rede em que o nó móvel reside atualmente. Então, se ele é forte o lar dele, o endereço permanente, ele visita outras redes. E essas redes têm endereço aos cuidados, que é o endereço endereço da rede visitada, né? Então, ele tem um endereço permanente, e conforme ele se move, ele transita, ele tem um endereço aos cuidados, né? E aí a gente tem um agente externo, que é a entidade da rede que visitada, que realiza funções de mobilidade em favor do móvel, né? E correspondente quer se comunicar com o não móvel. Então, como você contacta um amigo móvel, né? Considerando que seu amigo, dando o exemplo, né? Como que se consegue fazer essa comunicação com o amigo transitando entre redes, né? Você não sabe onde ele está. Considerando que seu amigo constantemente muda de endereço, como você encontra? Procure em todos os catálogos, liga para seus pais, espere que eles informem onde está. E quais são as técnicas de mobilidade e localização em uma rede móvel, né, com grande automobilidade? Você deixa que o roteamento cuide disso. Os roteadores anunciam o endereço permanente de nós móveis em residências por meio de troca de tabela de roteamento. Tabelas de roteamento indicam onde cada nó móvel está localizado. Não há mudança nos sistemas finais. Então, a tabela de roteamento mostra onde os sistemas estão e ele usa como para identificar isso, o endereço permanente. E aí você deixa que os sistemas finais cuidem disso, né? O roteamento indireto, a comunicação do correspondente ao nó móvel passa por agente nativo, depois encaminha ao remoto. E aí temos o roteamento indireto. O correspondente recebe endereço externo do nó móvel e envia diretamente a ele. E só que, qual é a questão? Isso não é expansível para milhões de nós móveis, né? Isso é inviável para a quantidade de dispositivos, por exemplo, celulares que nós temos na atualidade. Então, para isso temos outra técnica, né, de registro. A gente tem a rede nativa e a rede visitada, né? E o que o agente externo tem que fazer? Contacta o agente nativo, este nó móvel resiste na minha rede. O nó móvel contacta o agente externo na entrada da rede visitada. E qual é o resultado final? O agente externo sabe sobre o nó móvel e o agente nativo sabe sobre o local do nó móvel. E aí a mobilidade via roteamento indireto. A rede nativa. O agente nativo intercepta pacotes, repassa para o agente externo, e o agente externo recebe pacotes e repassa para o nó móvel. Então, é sempre esse processo. Agente nativo intercepta o pacote, repassa para o agente externo, e o agente externo recebe pacote, recebe para o nó móvel. O nó móvel responde diretamente ao correspondente, e o correspondente endereça pacotes usando o endereço nativo do nó móvel. E é feito esse pipeline, esse processo. O roteamento indireto. Então, os comentários. O nó móvel usa dois endereços. O endereço permanente, usado pela correspondente, daí o local do nó móvel ser transparente ao correspondente. E o endereço aos cuidados, usado pelo agente nativo, para repassar datagramas ao nó móvel. As funções do agente externo podem ser feitas pelo próprio nó móvel. O roteamento ele é triangular, corresponde na rede nativa, nó móvel, porém isso é ineficaz. Quando o correspondente e o nó móvel estão na mesma rede, né? Então, todos os processos não há necessidade quando estão na mesma rede. E o roteamento indireto, né? Ele movendo entre redes. Então, suponha que o usuário móvel passa para outra rede, né? Então, você registra com o novo agente externo, esse usuário móvel, e o novo agente externo registra ele com o agente nativo.
E aí o agente nativo atualiza o endereço aos cuidados para o nó móvel. E aí os pacotes continuam sendo encaminhados ao nó móvel, mas com um nó endereço aos cuidados. E aí é feita a mobilidade, né? Mudança de redes externas transparente. Agonias ativas podem ser mantidas, né? Então, parte desse uso dos agentes. E aí a questão da mobilidade via roteamento direto, né? Então, como é feito? O rede nativa, o correspondente repassa a agente externo, o agente externo recebe esses pacotes, repassa ao nó móvel, o nó móvel responde diretamente ao pacote e o correspondente solicita e recebe o endereço externo do nó móvel. E aí a mobilidade via roteamento direto, comentários. Não transparente ao correspondente, né? Então o correspondente deve obter endereços ao cuidados do agente nativo. Se o nó móvel mudar a rede visitada, o que acontece? Aí a gente tem um acomodamento e mobilidade com roteamento direto. O agente externo serve como âncora, né? O agente externo na primeira rede visitada. Os dados sempre são roteados primeiro para essa âncora, né? O agente externo. E quando o nó móvel se move, o novo agente externo repassa dados do agente antigo. Então é feita essa transição de agentes externos, né? Que eles sempre vão servir com âncora e eles vão se movendo. À medida que o nó móvel passa, um nó móvel passa informações para o próximo agente externo. Um agente externo que serve de âncora passa informações, dados para o próximo agente externo, que vai servir como uma próxima âncora. E agora passando para o IP móvel e o gerenciamento de mobilidades em redes celulares. A questão do IP móvel, né? O RFC tem muitos recursos que já vimos, né? Como agentes nativos, agentes externos, registros de agente externo, endereça aos pacotes e encapsulamento. Os pacotes dentro de pacote. 3 componentes do padrão, né? Roteamento indireto de datagrama, tem a descoberta de agente e registro com agente nativo. E aí como é que fica a questão do IP móvel, né? O pacote é enviado pelo agente nativo ao agente externo, né? O pacote dentro do pacote. O pacote agente externo em relação ao nó móvel. E o IP móvel é feita a primeira descoberta do agente, né, como com anúncio de agente externo, doméstico, anuncia um serviço por broadcasting de mensagem do ICMP, campo de tipo, o bits HIF, agente doméstico e ou externo, o bit R, registro obrigatório. É o IP móvel, exemplo de registro. E aí a gente tem a questão dos componentes da arquitetura de rede celular. Para isso, a gente precisa, é importante lembrar, né? A rede celular ela é delimitada ali para cada estação base. E aí a gente tem o MSC fazendo a gestão de tudo isso, né? Então a rede telefônica pública com fio, toda estruturada a partir das estações base e suas delimitações de célula. Diferentes redes de celular, operadoras por diferentes provedores. Tratando da mobilidade nas redes celulares. A rede nativa, a rede do provedor de celular que você assina, então, por exemplo, a provedora aqui, Vivo, TIM, Oi, assim vai. E aí o Home Location Registro, né, o HLR. O banco de dados na rede nativa, contendo hashtag, né, de número de telefone de celular, permanente, a informação de perfil, então serviços, preferências, cobranças, e as informações sobre o local atual, né, poderia estar em outra rede. Então, por quê? Porque no local atual você poderia estar, dependendo do seu provedor, ter
por redes diferentes. Por isso que tem todas as informações. Tem o banco de dados da rede nativa, né? O número de telefone, a informação do perfil e assim vai. E aí a questão da rede visitada. A rede que o móvel reside no momento, né? Então, a sua rede nativa, né, onde ele está fixo, entre aspas, o celular, né? Assim como qual provedor ele é fixo, e o local que ele está atualmente, né? Isso é catalogado pelo Visitor Location Register, né, o VLR, com um banco de dados com entrada para cada usuário atualmente na rede, e poderia ser a rede nativa, né? E aí o GSM, né, roteamento indireto ao não móvel. Então, o MSC nativo consulta o HLR e obtém o número de roaming do não móvel na rede visitada. E aí é feita a chamada roteada para a rede nativa. O MSC nativo prepara a segunda perna de chamada MSC na rede visitada. E aí o MSC na rede completa, chamada através da estação base ao não móvel. O GSM, transferência com MS comum. Qual que é o objetivo? O objetivo da transferência é rotear a chamada via nova estação base. Então, a partir da nova estação que ele está localizado, fazer o roteamento, sem que haja interrupção, né? Então, essa transferência tem que ter um momento de espera, né? Um momento que seja perceptível para o usuário por estar fazendo uma interrupção, né? Uma transferência na estação base. E o motivo para a transferência? O sinal mais forte no novo BSS, né? Que tem uma conectividade contínua, menos grande de bateria, etc. Tem um balanceamento de carga, né? Libera esse canal no BSS atual. Então, se um dispositivo está mais próximo de um BSS novo, é melhor eu realocar ele para esse novo BSS do que ficar acumulando dispositivos na minha rede, sendo que eu poderia desafogar ela, já que aquele dispositivo, aquele usuário, está mais próximo do outro BSS. E aí o GSM não comanda por que realizar transferência político, apenas como. Ele apenas explica os protocolos, não explica a política, né? Então, por que realizar transferência? A transferência é iniciada pelo BSS antigo. Então, o BSS antigo que sinaliza que o dispositivo vai sair dele e ir para onde está mais próximo, o novo. E como é feito esse percurso, né? Primeiro, o antigo BSS informa ao MSC de transferência, né? O Mobile Switch Center, oferece lista de um ou mais novos BSS. 2. O MSC prepara caminho, aloca recursos para o novo BSS. E aí, 3. O novo BSS aloca canal de rádio para uso pelo nó móvel. E 4. O novo BSS sinaliza MSC para o antigo, né? Pronto, já a transferência pode ser feita. O antigo BSS informa o nó móvel e realiza transferência, né? Então, tudo aqui foi só entre as antenas, né, entre os BSS, só agora foi sinalizado ao dispositivo, que ele fazia a transferência, né, e aí o não móvel vai para o novo sinal do BSS para ativar um novo canal, e aí o móvel sinaliza via novo BSS ao MSC. Beleza, transferência completa. E aí o MSC reroteia a chamada. E aí os recursos MS antigos liberados, né, o BSS antigo é liberado e seus recursos estão disponíveis para um novo dispositivo se conectar a ele, por exemplo. E aí a GSM, né? Isso você vai entender o mecanismo de transferências entre MSC. Então essa relação entre rede nativa, MSC âncora, correspondente e assim vai. O MSC âncora, ele primeiro, o MSC visitado durante a chamada continua roteada pelo MSC âncora e novos MSCs adicionados ao final da cadeia de MSC, enquanto o não móvel se move para novo MSC. Então, o MSC âncora ele permanece o primeiro que ele foi conectado durante a chamada. Ele permanece ele. E aí o S41 permite etapa adicional de redução de caminho para encurtar a cadeia multi-MSC. E aí o MSC... Aqui a gente tem antes da transferência, né? Então, a rede, como ela é conectada, e conforme o dispositivo, por exemplo, está aqui, e ele se movimenta aqui para próximo, é feita a transferência para essa nova célula, né? Esse novo conjunto de células com o novo MSC. Mas o MSC âncora continua sendo aquele do início, correspondente. Mobilidade. O GSM versus IP móvel, né? Então, qual é a grande questão? O elemento do GSM, ele tem um sistema nativo, e o elemento do IP móvel, a rede nativa, né? Em um sistema nativo, no outro a rede nativa.
Em um, a central de comutação de unidade móvel simplesmente MSC nativa. Então, quem organiza tudo é o MSC. Já no IP móvel é o agente nativo. E no GSM é o sistema visitado. Já no IP móvel é a rede visitada. Então, a gente vê no GSM sempre foco em sistema, no IP móvel sempre foco em rede. E é o Central de Serviço de Comutação de Unidade Móvel, Registro de Localização de Visitantes, né, o VLR. E no IP móvel tudo orquestrado pelo agente externo. E assim vai, né? Então a gente vê que são abordagens com lógicas, mecanismos semelhantes, mas com o que opera, né, a abordagem diferente. Um sistema, o outro a rede. E, logicamente, o impacto deveria ser mínimo. O modelo de serviço, pelo melhor esforço, permanente inalterado. Né? E tanto o TCP quanto o DP podem rodar, e rodam, né, de fato, sem fio móvel. Mas, do lado do desempenho, fazendo uma análise de desempenho, tem algo que acontece. Tem perda de pacote, atraso devido a erro de bits. Pacotes descartados, atraso para retransmissões da camada de enlace, e assim vai, transferência. O TCP, ele interpreta a perda como condicionamento, diminuirá a janela de condicionamento sem necessidade, prejuízos de atraso para tráfego em tempo real, largura de banda limitada de enlaces sem fio. E aí, um resumo, né, de tudo que foi visto, né, como é feito no sem fio. A gente tem os enlaces sem fio com capacidade, distância, né, e deficiência do canal, o CDMA. O IE3, né, o 802.11, né, toda a questão de acesso para o celular, e as questões de mobilidade, né, tanto a partir do GSM como do IP móvel, a questão de roteamento, né, de usuários, né, conceitos como rede nativa, visitada, roteamento direto, indireto, endereçamento aos cuidados, e assim vai, né. Então, assim, muito conteúdo, né, muita informação, né, mas acredito que seja possível ter captado algumas ideias, alguns conceitos básicos da rede sem fio, né? Quando o livro foi lançado ainda era algo recente, né? Alguma novidade, mas hoje já é algo muito bem estabelecido, né? Tem até protocolos mais atualizados, mas estamos vendo ali o básico, estamos vendo ali a nascente. Então, obrigado e até a próxima.